Sinta a tua presença nesse lugar, Deus. O Senhor não falha. O Senhor não mente. O Senhor não muda. Aleluia. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Pai, Senhor Felipe. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Boa noite, Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer Pai, cumprir Senhor, na glória hora a Deus, certa. Quantos aqui creem que Ele é o Deus de obras completas? aleluia. Você crê, eu creio. Diga isso comigo. Veremos a totalidade da promessa. Um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O Senhor faz o impossível se materializar. Não vou viver uma parte. Deus não faz nada pela metade. Viver a totalidade da promessa. Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia, glória a Deus. Deus vai fazer cumprir na hora certa. Os projetos de Deus nos alcançarão em nome de Jesus. Vai fazer cumprir na hora certa. O tempo de Deus não é o nosso, mas Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Não é preciso temer, Ele não erra, Ele não falha. O tempo de a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Mais uma noite aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê ordem aos anjos, dê para ministrar a nosso favor. Pai, em nome de Jesus, cerca-nos com teus anjos, Senhor Deus, para que possamos ouvir a tua palavra sem nenhum impedimento. Pai, na autoridade do Espírito Santo de Deus, Senhor Deus, que todo mal retroceda, em nome de Jesus. Que os olhos e ouvidos aqui estejam atentos para ouvir a tua palavra, Pai. Tudo aquilo que vai ser falado, tudo aquilo que vai ser ensinado nesta live, em nome de Jesus. O Senhor, Ele não erra. O Senhor tem um tempo certo para todas as coisas. Ele tem a totalidade de tudo, a totalidade da promessa. As promessas de Deus chegarão até nós, chegará até mim, chegará até vocês, em nome de Jesus. Eu creio e profetizo, né, sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Hoje Deus me deu uma palavra agora, né, falando sobre, escolhi esse louvor, falando sobre o tempo que está lá em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8, que fala sobre o tempo, né?
O tempo de Deus não é o nosso tempo. Por quê? Porque Deus, Ele sabe o que nós precisamos, né? Deus sabe o processo que nós precisamos passar para alcançarmos os objetivos que Deus tem proposto para nós. Amém? Aleluia? Então, Deus sabe de todas as coisas, Ele tem o governo de todas as coisas, Ele tem o domínio de todas as coisas. Então, muitas vezes pensamos, né, que está demorando, mas não está demorando, apenas existe um preparo para que as coisas aconteçam. E hoje eu estava meditando sobre o tempo e ouvi até uma postagem sobre isso, que falava de um esposo, da esposa se dirigindo ao seu esposo a respeito de 8 minutos. 8 minutos. E ela se encontrava, eu estou aqui colocando, né, uma situação, foi algo que eu ouvi, mas que, assim, que nós podemos trazer para a nossa vida, né, e pensar a respeito disso. Eu hoje meditei a respeito disso e fiz algumas coisas. Agir assim, de certa forma, em relação a isso. Pensei sobre isso. O que? Né? O tempo que nós gastamos para as coisas de Deus, o tempo que nós gastamos para as pessoas, né? Como nós gastamos o nosso tempo, né? Como nós gastamos o nosso tempo. Então, nessa história, né, que eu ouvi, não sei se é fictício ou não, mas foi uma história aonde a esposa, ela reclamava, ela se dirigia ao seu marido, né, e falava que não estava bem, e depois ele reportou-se a ela, né, e ela virou e aí ela chegou numa situação onde ela realmente piorou, né, e ele falou assim: por que você não me falou? E ela virou-se para ele e falou: mas eu pedi 8 minutos. Eu te pedi 8 minutos, eu perguntei se você tinha 8 minutos para mim. Então, quando eu escutei essa situação, essa história, eu comecei a pensar, a refletir a respeito disso, o que nós fazemos com o nosso tempo, né? Com o nosso tempo em relação às coisas de Deus, com o nosso tempo em relação ao ser humano, às pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu falei: meu Deus, quantas vezes, né, nós não doamos, né, um pouco do nosso tempo para as pessoas, principalmente para Deus e também para quem está perto de nós. E depois vamos nos dar conta, né, quando perdemos, nós nos damos conta: por que eu não fiz isso? E hoje eu tirei o dia para ligar para algumas pessoas, né, que eu não ligava antes. Assim que a gente vai vivendo, nós vamos vivendo assim no automático. E aí, quando eu liguei para algumas pessoas, eu estou compartilhando aqui algo que aconteceu comigo, né? Então, assim, quando eu liguei para algumas pessoas, o quanto essas pessoas ficaram felizes de estarem recebendo aquela ligação, né? E uma delas chegou até a falar: nossa, eu estava tão triste, estava tão abatida aqui, e aí você me ligou, né? E quantas vezes, né, nós não doamos o nosso tempo? Quantas vezes que deixamos passar coisas importantes da nossa vida com as pessoas que nós amamos, né? Pessoas que nós não sabemos na realidade o que pode acontecer, né? Hoje nós estamos aqui, daqui a pouco nós não estamos mais, porque o dono do tempo é Deus, então Ele sabe de todas as coisas, né? A palavra vai falar sobre isso,
que está no livro de Eclesiastes 3, né? Então, que nós possamos meditar. Eu queria trazer assim uma meditação a respeito disso, do tempo. O tempo que nós estamos doando para Deus e o tempo que nós estamos doando para as pessoas. Então agora eu vou ler o livro de Eclesiastes, mas que possamos pensar sobre isso. O livro de Eclesiastes fala o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito. Debaixo do céu há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, há ocasião certa para todas as coisas. As obras dos homens, elas não perduram. O que quer dizer não perdurar? Não tem durabilidade. Mas as coisas de Deus, elas são eternas. Então, voltando aqui no livro de Eclesiastes, né? No versículo 2, há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. O que se plantou e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear, tempo de luto e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, essa palavra aqui, ela está nos mostrando que há tempo para todas as coisas, a ocasião certa para todas as coisas. Ela nos revela que o homem, as coisas que o homem faz, ela não tem durabilidade, mas as coisas que Deus faz são eternas. Então, que nós possamos pensar a respeito de como estamos gastando o nosso tempo, como nós estamos gastando o nosso tempo, o que nós estamos fazendo no tempo como nós estamos aproveitando o nosso tempo. Estamos meditando na palavra, estamos adorando ao Senhor, estamos louvando ao Senhor, ou estamos gastando o nosso tempo com as coisas desse mundo, com as coisas fúteis, coisas que não levarão a nada, porque a palavra está dizendo que as coisas de Deus, elas são eternas. A coisa do homem, as coisas do mundo, elas têm durabilidade, não têm durabilidade, né? Existe uma validade, né? É como se fosse algo que nós comprássemos no mercado. Ele tem a data de fabricação e o prazo de validade. Isso são as coisas do mundo. Mas as coisas de Deus não, as coisas de Deus são eternas. Então, como que nós estamos gastando esse tempo para com o nosso Deus, né? Então, que nós possamos pensar sobre isso, né? Que está escrito aqui no livro de Eclesiastes, né? Capítulo 3. E sobre essa reflexão que eu trouxe aqui no início, né? Possamos gastar verdadeiramente o nosso tempo fazendo coisas boas e agradáveis para Deus, que possamos gastar o nosso tempo amando, respeitando as pessoas, se importando verdadeiramente com o outro, né? Porque a palavra diz assim: amará teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, que nós possamos, né? A paz do Senhor, Bárbara, que nós possamos aproveitar bem o nosso tempo,
gastar o nosso tempo com alegria, gastar o nosso tempo respeitando o nosso próximo, gastar o nosso tempo dando importância às pessoas que estão ao nosso redor, né? Como eu falei aqui no início, esses 8 minutos pode ser assim como que eu posso dizer? Foi uma história fictícia? Pode ter sido, né? Que passou na internet, que quem não estava aqui na live antes, né? E que entrou agora e está ouvindo, da esposa pedindo um tempo para seu esposo, aonde ela estava necessitando da presença dele. E ali, parafraseando assim, né, ela colocou lá 8 minutos, né? E aí ela foi piorando lá na sua angústia, não sei qual era a situação, mas ela foi piorando e ele falou, por que você não falou que você estava assim? E ela falou, mas eu falei, eu te pedi 8 minutos. Não é verdade? Então, quantos minutos nós estamos oferecendo para Deus? Quantos minutos nós estamos oferecendo para as pessoas que estão à nossa volta? E isso me fez pensar, e aí eu orando a Deus, o Senhor me trouxe aqui na passagem de Eclesiastes, capítulo 3, que justamente fala do tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir. Então é uma reflexão que eu quero trazer essa noite para que nós possamos pensar, que nós possamos valorizar o nosso tempo com Deus, principalmente, né? Principalmente o nosso tempo com Deus e também com as pessoas. Não é? Porque o tempo é valioso e passa muito rápido. Hoje em dia está passando tão rápido. Todos nós estamos percebendo, né? Mal iniciamos a semana e daqui a pouco a semana já acabou, já estamos no final da semana, no final do mês. E o que nós estamos fazendo com isso? Então, é essa palavra que eu quero deixar nessa noite. E essa pergunta, que cada um de nós possa fazer essa pergunta. Olhar para dentro de si e fazer essa pergunta. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Não é verdade, Felipe? Porque foi uma coisa que me impactou. E me fez... Porque quando nós queremos, nós arrumamos tempo. Nós arrumamos tempo para ler a Bíblia, nós arrumamos tempo para fazer uma ligação. Quem sabe um amigo não está precisando de uma ligação? Ou um irmão, ou a nossa mãe, nosso pai, nosso esposo, nossa esposa. E às vezes não é nem tanto tempo assim. Hoje eu vim aqui para conversar, para falar, né? Ontem eu estava arrumada para sair e uma amiga, eu já estava pronta para sair. Eu tinha um lugar para ir. E uma amiga me ligou. E aí ela falou assim, você pode falar agora a pergunta que ela me fez? Você tem tempo? Aí eu parei para ouvir e nós conversamos 2 horas. E ela estava com um problema seríssimo. Mas se eu não parasse para ouvi-la, não é? Ela precisava desabafar. Então, nós precisamos valorizar, né? Novamente, principalmente a Deus, né? Ao sacrifício de Jesus na cruz por nós, que
foi feito e também as pessoas que estão ao nosso redor. Então pare, pense, ligue para alguém, fala assim: eu te amo, como você está? Tanto tempo que eu não falo com você, isso é tão importante. Hoje, quando eu fiz isso, né? Ontem, quando a minha amiga me ligou, ela pediu um pouco de tempo, nós conversamos 2 horas e ela pôde desabafar e eu pude orar por ela. Eu pude orar por ela, pude escutá-la, né? Hoje, quando eu escutei essa história, né? Falando a respeito dos 8 minutos, e eu liguei para algumas pessoas que eu já não ligava há algum tempo. E tamanha foi a alegria da pessoa que estava do outro lado quando recebeu a ligação e falou comigo: nossa, estava abatida. Quando você me ligou, eu estava triste. Então, hoje é mais uma palavra assim para nós meditarmos, né? É uma conversa, né? É uma conversa para que nós possamos meditar como nós estamos gastando o nosso tempo. Que nós possamos gastar o nosso tempo na sua totalidade, assim como Deus faz conosco. E como esse louvor lindíssimo fala assim para nós, né? Na totalidade da promessa, porque Deus ele faz na totalidade, né? A promessa vai se cumprir na minha vida, na sua vida, e vai ser na totalidade, não é pela metade, não é de qualquer maneira, não, é na totalidade. Então, que nós possamos, né, pensar a respeito disso hoje. É essa palavra que eu quero deixar aqui hoje. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há tempo para todas as coisas. Então, gaste o seu tempo hoje. Ligue para alguém. Sorria para alguém. Empreste seu ombro para alguém. Empreste seu ouvido para alguém. Quem sabe tem um amigo, uma amiga, um esposo, uma esposa, um filho precisando que você pergunte como você está. Isso irá fazer toda a diferença. Quanto tempo você não conversa com a sua esposa? Quanto tempo você não conversa com seu esposo? Quanto tempo você não conversa com Deus? Porque é através da minha e da sua intimidade com Deus que Deus irá comunicar tudo aquilo que Ele quer aos nossos corações. Então, é até aqui. O tempo não é longo hoje, a live, mas é bem objetiva, bem precisa, né? Para que nós não possamos nos arrependermos de não termos gasto tempo com quem nós deveríamos ter gasto. Primeiramente com Deus e com as pessoas que nos cercam. Então, preste atenção nessa palavra, liga para alguém, assim como eu liguei para minha amiga, assim como eu escutei ontem a minha amiga que estava precisando. Liguei para outras pessoas hoje também. Quem eu senti de Deus, né? Quem eu pedi a Deus, né? Senhor, me orienta. Né? Quem eu senti de Deus em ligar, eu liguei e falei: você é importante para mim. Eu sinto sua falta. Eu amo a sua vida. Então, que nós possamos fazer isso no dia de hoje, amém? É até aqui só, né? A palavra é essa. Vou colocar mais uma vez aqui o louvor e vou terminar a live.
completo. Vai fazer cumprir na hora certa. Não temeremos. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia! Não é no meu tempo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. O Deus que não erra vai fazer cumprir na hora certa a totalidade da promessa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio e profetizo sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Ele não erra. Apenas precisamos esperar o tempo dele para quando chegar a hora ele fazer na totalidade. Amém? Eu e você podemos parar, estagnar, mas ele não. Ele completa. Deus é um Deus de totalidade. Mas para todas as coisas existe um tempo para que essas coisas sejam cumpridas, que se cumpram de acordo com a vontade de Deus. Mas que nós possamos meditar sobre a palavra de Eclesiastes 3 e meditar sobre a história que eu contei aqui, né? A qual eu ouvi dos 8 minutos da esposa pedindo 8 minutos para seu esposo, e que nós possamos gastar tempo primeiramente com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor. Gastar tempo com o nosso esposo, gastar tempo com a nossa esposa, gastar tempo com nossos filhos, com nossa mãe, com quem quer que seja. É só pedir a Deus: Senhor, me dá discernimento. Senhor, me dê sabedoria. Em nome de Jesus. Até aqui. Então, Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os proteja. Eu profetizo todas essas coisas que estão planejadas para mim e para vocês irão se cumprir no nome de Jesus, no tempo determinado. Amém? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja, que o Espírito Santo de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam na minha vida e na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus. E não esqueça, gaste tempo com pessoas. Primeiro com Deus, mas gaste tempo com pessoas. Vale a pena gastar tempo com pessoas. Pessoas que nós devemos amar, nós devemos respeitar, né? E que nos amam também. E que estão às vezes esperando uma palavra de carinho, uma palavra de afeto, um ouvido, né, disposto a escutar, e uma boca disposta a falar: você é importante para mim, eu amo a sua vida. Amém? Deus os abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.